Olá, meus irmãos. O Evangelho de hoje tem um objetivo muito especial, onde nós vamos externando toda a nossa gratidão com a mensagem natalina. Abraçamos fraternalmente todos aqueles irmãos que, por vontade de Deus, estão conosco todos os domingos, nos ajudando no trabalho de levar adiante a mensagem de Jesus, através das mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Mensagens que traz para nós a oportunidade de trabalho para a nossa autoevangelização. Mensagens que traz para nós a oportunidade de trabalho para a edificação do nosso lar. E assim, nós agradecemos aos mentores do Evangelho no lar, aos mentores que habitam conosco a nossa casa, aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião e toda a pleiade celestial que, por vontade de Deus e de Jesus, está sempre conosco em nosso lar, nos ajudando neste trabalho divino, não só de transformação das energias do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar, mas também contribuindo com os estudos que traz para nós a nossa autotransformação. Hoje nós estaremos trabalhando com uma mensagem de Emmanuel referente ao Natal, que está presente no livro Fonte Viva, no capítulo 180. E mais uma vez, nós contaremos com o auxílio do plano espiritual para fazer uma breve dissertação da mensagem que por si só já nos convida à preparação para que nós alcancemos a nossa paz interior. A mensagem traz para nós como enunciado o Natal. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 14. Lucas diz assim: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E é através dessa epístola que Emmanuel traz a mensagem e com ela um convite de reflexão a todos nós. Assim prossegue o benfeitor espiritual. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a boa nova, era de segurança e tranquilidade ao mundo. Não declaravam o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A injustiça do olhar, deixa eu refrasear, a justiça do olho por olho e do dente por dente. Encontrara, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo
converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança. Nos circos, em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendemos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os resplendores de um novo dia. Vejam que a mensagem ela é muito didática sobre o verdadeiro propósito de Jesus para com a nossa transformação interior. Jesus não veio impor a paz. Jesus veio nos convidar a este estado de alma, a este estado de espírito que tem como objetivo a pacificação interior, a convivência harmoniosa com tudo e com todos. Então, que o Natal esteja presente não só na data do dia 24 para o dia 25, mas que o Natal esteja presente em nossas consciências em todos os dias do ano vindouro. Que nós, de coração e espírito pacificado, trabalhemos mais para alcançar a verdadeira paz. Que nós tenhamos sempre Jesus conosco, tenhamos a sensibilidade, a empatia de olhar para os nossos irmãos com respeito, com amor, com bondade, com fraternidade. Que nós possamos, ao longo do ano que chega para nós, que 2026 nos traga as bênçãos e oportunidade de olhar para os nossos semelhantes com espírito de paz, com espírito de fraternidade, com espírito de empatia. Que nós aproveitemos todas as diferenças para nos amarmos, como o Pai nos ensinou, amando uns aos outros como eu vos amei. Então, que nós estejamos despidos do orgulho, da vaidade, para nos amarmos como verdadeiros irmãos. Que nós possamos utilizar todas as diferenças culturais, sociais, para nos aproximarmos uns dos outros, tendo o nosso coração cada vez mais pacificado. Que nós possamos assistir os nossos irmãos sempre que necessário for. Que não esperemos que chegue o Natal para estarmos abertos ao amor, ao perdão e à compreensão. Que todos os dias nós possamos acordar com nosso coração e com nosso espírito cheio de bom ânimo para externar os sentimentos e as virtudes do amor, da bondade, do perdão, da compreensão. Que as diferenças possam nos unir ainda mais, para que nós possamos ser espírito de cooperação com Cristo Jesus, com o objetivo de semear a paz, de levar a luz onde precisa de luz. Que as casas de oração continuem sendo para nós o porto seguro
escola de bênçãos, para que nós possamos ter a oportunidade de trabalho para a nossa autotransformação interior. Pedimos a Deus que a nossa casa continue sendo escola de bênçãos, de autotransformação de nós mesmos e de todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que saibamos dividir o pão com justiça, que nós possamos entregar aos nossos irmãos em estado de vulnerabilidade social, não só as migalhas que sobram da nossa mesa, mas tudo aquilo que nós partilhamos com amor à nossa família. Pedimos a Deus que no ano vindouro teremos trabalho para atender as necessidades da nossa família e que nós possamos, ao atender as necessidades materiais da nossa família, olhar sempre com olhar de bondade, de fraternidade, de justiça, aquele olhar para dividirmos o pão com os irmãos que estão em estado de vulnerabilidade social. Que nós possamos ter um olhar caridoso para com os doentes, levando em nosso coração a prece que leva o poder da cura, que leva o poder da transformação dos nossos irmãos que ainda não compreenderam a verdadeira missão de Jesus, que é pacificar o nosso coração. Que nós possamos, ao longo do ano vindouro, estar sempre prontos ao trabalho de cooperação com Cristo Jesus para a transformação da sociedade, que o povo seja mais equilibrado, que busque estar sempre tendo um olhar de pacificação, tendo o Evangelho como norma de conduta, para que nós possamos auxiliar sempre aqueles que precisam dos ensinamentos de Jesus, assim como nós, para a sua edificação interior. Jesus, que o Senhor esteja em nós e nós estejamos em Ti. Esteja conosco também, Jesus, iluminando a nossa casa, não só durante a comemoração do Natal. Que o Senhor esteja conosco o ano todo, todos os dias. Que o Senhor renasça em nossos corações. Abençoa, Jesus, a nossa mesa farta, mas tenha compaixão de todos aqueles que não conseguiram estar neste momento ceando com a sua família. Abençoa, Jesus, aqueles irmãos que estão por vontade de Deus chegando à terra, porque são almas que, assim como nós, vêm à terra para a sua autotransformação. Envolva-nos, Jesus, nessa paz imensa e infinita, para que nós não nos esqueçamos jamais desta mensagem, que possamos todos os dias estar abrindo as portas do nosso coração, para que em nós o Senhor faça morada. Permita, Jesus, que trabalhemos ao longo do ano para edificar em nós o altar do amor, da bondade e da fraternidade. Permita que sejamos operários de nós mesmos, trabalhando na edificação e na autoiluminação da nossa consciência. Permita, Jesus, que em nossa casa nunca falte as bênçãos do amor, do perdão, as bênçãos da compreensão. Que estejamos sempre abertos ao diálogo, que possamos capacitar a nossa família para que possa fazer parte de toda a família universal. Jesus, que nós possamos na noite de Natal termos a compreensão que fazemos parte do todo e que o todo faz parte de nós, e que o Senhor seja sempre para nós o nosso mestre, modelo e guia. Jesus, pedimos agora para estar conosco quando nós vamos utilizar dos recursos sagrados da oração e das vibrações para adentrar em todos os lares,
Pacifica, Jesus, os lares que hoje estão sobre o estímulo negativo da contenda, da maledicência, do negativismo. Que a nossa oração chegue como instrumento pacificador. Que as famílias possam, através do amor, da compreensão e da união, alcançar o perdão. E que a sua luz prevaleça em todos os corações, em todos os lares. Abençoa, Jesus, as famílias que perderam a esperança por estar passando por momentos de dor e de sofrimento dos seus entes queridos. Que esta oração tenha o poder de levar a cura a todos estes irmãos que passam pela prova da dor, mas que a cura não seja apenas das mazelas do corpo, mas que ela seja também a cura do espírito. Abençoa, Jesus, os corações partidos pela dor do luto e que haja, neste dia do Natal, a oração como um link sagrado para com os irmãos que permanecem na morada terrena, entre os irmãos que foram chamados à casa maior, que eles também sejam lembrados na noite de Natal e que sejam iluminados através de nossas vibrações, onde quer que estejam, com certeza em uma das moradas da casa do Pai. Abençoa, Jesus, os lares que estão padecendo pela vulnerabilidade social, pela ausência do pão de cada dia. Que nós possamos, Senhor Jesus, sermos bondosos para com estes irmãos, lhes ofertando e partilhando o pão, para que não lhes falte as bênçãos da ceia, que não lhes falte as bênçãos do trabalho, as bênçãos do agasalho, as bênçãos da assistência social. E assim, Jesus, nós abrimos as portas do nosso lar e do nosso coração para te receber em nossa casa. Fica conosco, Jesus. Faça morada em nosso coração e em nosso lar. Nos ajude para que no ano vindouro, todos os dias em nossa casa, em nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, seja Natal. E que Natal seja fonte de bênçãos e de luz para nós, para nossa família e para todos os nossos semelhantes. Abençoa, Jesus, toda a nossa terra, ilumina os nossos corações, onde pulsa um coração humano, que chegue às nossas vibrações, que possamos formar essa corrente magnética de paz, de luz, de amor, de bondade e principalmente de fraternidade. Que a vossa santa e divina luz brilhe em toda a terra, não só na noite de Natal, mas principalmente em todos os dias do ano vindouro. Que 2026 seja um ano de muita paz, de muita saúde, de muita luz e de muito trabalho fraterno em prol dos nossos semelhantes. E assim, com muita gratidão, pedimos ao Senhor Jesus que esteja conosco nesta corrente magnética de amor, quando nós vamos falar com o Pai, ofertando a prece que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar, onde nós aproveitamos a noite do Natal para celebrarmos a chegada de Jesus em nosso lar e em nossos corações. E que aqui Jesus permaneça fazendo morada não só em nossa casa, mas principalmente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima,
aos mentores do Evangelho no lar, a toda a pleiade celestial que, por vontade do Pai, celebra conosco a noite de Natal. Muito obrigada pela presença do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, que seguirão conosco no decorrer do ano, nos intuindo a fazer melhores escolhas, a trilharmos o caminho do bem, a levar conosco a paz e o amor para dividir com todos os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.